eu quero que vocês entendam que o que realmente impede, muitas das vezes, da gente conseguir ter resultados e conseguir aprender a tocar um instrumento é justamente a mentalidade e também o método que você segue. Às vezes não é por mal, mas você tem um professor que ele não é cristão, você acha que você vai conseguir aprender? Provavelmente não, porque ele vai estar te ensinando músicas que não é direcionado para você tocar na igreja. Isso acaba te desestimulando e você acaba não estudando exatamente o que você precisa. Uma experiência que eu tive foi meu primeiro curso, quando eu comecei a fazer aula de violão lá no início, foi meu primeiro curso. Eu estudei durante um ano inteiro, seguindo o método errado. Eu estava estudando através das partituras, tocando musiquinhas que não ia me acrescentar em nada, tocando musiquinhas clássicas, eruditas, mas não era um método focado para mim tocar na igreja. Isso acabou me atrasando por muito tempo e me impossibilitou de eu ter grandes resultados. E aí minha mãe, ainda bem que foi sábia nesse momento, percebeu que eu não estava tendo resultado, me tirou do curso e aí a gente bolou uma nova estratégia. Talvez você passou também por um professor dessa forma, que estava te ensinando na boa vontade, mas não era um método focado, direcionado para você tocar na igreja. Outra coisa que acontece muito também, às vezes a gente quer estudar com um irmão da igreja, que ele fala, eu te dou aula. Aí você fala, vou estudar com esse irmão, ele vai me ensinar de graça. E a gente acha que vai aprender, mas não é por mal. Às vezes o irmão não é preparado e ele até sabe tocar, mas pelo fato dele nunca ter seguido um método, ele tem todas aquelas informações de forma inconsistente e faltando partes. E ele não sabe te explicar exatamente como ele chegou naquele resultado. Qual que é o segundo grande problema? A gente acaba se perdendo em meio a tantas informações e por não ter uma metodologia a gente acaba não aprendendo. Eu também tive vários professores que eram péssimos para ensinar. Só que eles eram excelentes músicos. Só que pelo fato deles nem sequer gostar de ensinar e outros não ter esse preparo, eu acabei desistindo da música. E várias irmãs, inclusive que eu ia dar aula de mais de idade, chegava para mim e falava, mas será que eu dou conta de aprender? E eu sempre falo, dá, porque eu já tive alunas, exemplos de alunas com 80 anos que aprendeu. E o que normalmente as pessoas falam? Eu acho que eu não vou conseguir aprender, professor, porque eu tive um professor que ele não tinha paciência. Você vai ter paciência comigo? E essa questão de paciência tem a ver com se o professor tem um propósito e gosta do que ele faz, ou se ele está fazendo aquilo ali por obrigação. E eu já vi vários professores que não gostavam do que estava fazendo, simplesmente fazia aquilo pelo dinheiro. E fazer algo só por dinheiro e não ter paixão pelo que você faz, e eu vou além, não ter propósito no que você está fazendo, é impossível você conseguir ser um bom professor. E talvez você também teve um professor dessa forma. E isso que te impediu de realmente estar aprendendo. Eu amo o que eu faço e eu sei que é um propósito de Deus. Porque muitas das vezes, vocês que estão iniciando, que não têm experiência principalmente, acham que para tocar na igreja a gente tem que saber tocar de ouvido. Mas além do ouvido, existem mais 4 formas de a gente estar tocando. Quais são elas, professor? A gente pode aprender a tocar através das cifras, a gente pode aprender a tocar através das partituras, a gente pode aprender a tocar através das tablaturas ou através do ouvido, que são as 4 principais linguagens que a gente tem. Todas as 4 são importantes por igual, porque são linguagens apenas diferentes, mas todas elas te levam para o mesmo resultado. Só que alguns caminhos desses não é tão inteligente porque é muito demorado. Por exemplo, ler partitura é importante sim para a gente ser um músico cristão, um músico preparado para tocar na igreja. É legal você saber todas as formas de tocar, mas você não vai começar por ela, que foi o meu grande erro no início. Eu comecei através das partituras e só para você fazer um curso de teoria você leva de 6 meses a 1 ano. Aí mais os exercícios, mais uns 6 meses, até você realmente estar tocando, você leva 2 anos quase. E muita gente acaba não tendo essa paciência toda e acaba desanimando pelo meio do caminho. Mas tocar de ouvido não é a salvação de todos os problemas e muito menos quem acha que quando conseguir aprender a tocar de ouvido vai ser um músico perfeito, que não vai ter o que estudar mais. Se eu souber tocar de ouvido, eu sei tirar qualquer hino, eu sou independente. Na verdade, isso não é verdade. Não é certo a gente pensar dessa forma, gente. Por que não é certo? Porque o ouvido é apenas uma linguagem. E o nosso ouvido, primeiro, ele só vai reconhecer algo que você já ouviu, então a gente nunca consegue tirar algo do zero. Então, automaticamente, a gente precisa ter experiência
e já ter tocado muitos hinos para ter referência. Nosso ouvido nunca leva a gente para um caminho que você nunca ouviu. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você nunca ouviu um acorde de Mi bemol com sétima e nona bemol e 13ª aumentada, 13ª menor, por exemplo. Esse acorde, se você nunca ouviu ele ou se você nunca tocou, você pode ter um ouvido excepcional. Quando você ouvir esse acorde, você não vai reconhecer ele, porque é um acorde que você nunca viu. A gente reconhece o que a gente já ouviu. Então, por isso que eu falo para vocês, tocar de ouvido não é a solução de todos os problemas, até porque sempre vai ter um acorde novo para a gente poder aprender. E enquanto você não começar a tocar na igreja primeiro para adquirir experiência, treinar o seu ouvido, você nunca vai conseguir também tocar de ouvido. E muita gente fica sempre esperando um dia perfeito para começar. E sabe quando vai existir esse dia perfeito? Nunca. Porque a gente nunca vai ser perfeito aqui na Terra. Pode pegar o melhor músico da história que já existiu. Ele não era perfeito. Perfeito é só quando a gente morrer e estiver na glória. Aqui na Terra a gente sempre vai ser imperfeito e sempre tem que estar buscando conhecimento. Então a forma mais sensata é você já entender isso, que a gente não vai precisar saber tocar de ouvido para começar a tocar na igreja. Então como que você vai tocar na igreja mesmo sem saber tocar de ouvido? Assim como eu comecei, assim como a maior parte das pessoas também começaram. Você vai começar lendo uma cifra, decorando o hino, ensaiando bastante e você vai criando repertório. O que é repertório? Você saber tocar um hino, depois saber tocar 2 hinos, 3 hinos, mas como que eu vou tocar esses hinos, professor? De qualquer forma que você conseguir. Pode ser vendo um tutorial, por exemplo, uma videoaula aqui no meu canal, pode ser você lendo uma cifra, pode ser você lendo uma partitura, o importante é estar tocando. Porque assim, automaticamente, você vai desenvolvendo o seu ouvido. E eu conheço inúmeros músicos excelentes que até hoje não sabem tocar de ouvido e que tocam em bandas profissionais. Ah, mas então não é um bom músico, professor? Não, ele é um excelente músico. Até porque a gente não pode julgar um bom músico apenas pensando se ele sabe tocar de ouvido ou não. Porque música vai muito além disso. Será que um músico que só sabe tocar de ouvido é um bom músico? Não, eu já vi um monte de gente na igreja, inclusive onde eu congregava, tinha um irmão que ele era péssimo, mas ele sabia tocar de ouvido. Mas a única coisa que ele sabia fazer era tocar o basicão de ouvido. Mas ele não sabia fazer um dedilhado, não sabia fazer um arpejo, não sabia fazer uma introdução, não sabia fazer um solo, não entendia de harmonia. E aí o que adianta você simplesmente só saber tocar de ouvido? É importante, mas não a primeiro momento. Não coloca ele com a importância toda, que ele não tem essa importância toda que vocês estão dando. Em algum momento vocês vão estudar e vão aprender. Inclusive, dentro da minha mentoria que eu tenho com meus alunos, a gente ensina dentro do meu curso todas as formas de leitura, através de cifra, partitura, ouvido, tablatura, todas as formas. Mas ouvido é uma das últimas formas que eu ensino. Porque ela não é uma forma que você consegue do dia para a noite conseguir entender. E como que a gente faz para poder estudar o ouvido então, professor? Basicamente, você precisa ter alguns conhecimentos. O que é a estrutura e a espinha dorsal do ouvido? O campo harmônico. Beleza, você entendeu o que é o campo harmônico. Mas só saber o campo harmônico vai fazer você tocar de ouvido? Não. O campo harmônico é apenas uma ferramenta para você chegar no ouvido. Você precisa entender sobre graus, você precisa entender sobre função harmônica, mas para você chegar só no campo harmônico, que ainda não é a chegada do ouvido, é apenas uma ferramenta e uma forma, você tem que estudar formação de acordes, o que é tríades, o que é tétrades, o que são as escalas, porque o campo harmônico vem através da escala. Entende que existe uma construção e um caminho? E esse caminho, como que você aprende? Estudando de forma aleatória na internet? Não. Seguindo um plano para realmente conseguir aprender. E eu percebo que a grande maioria das pessoas não aprendem, não é por falta de capacidade. Porque muita gente nem começa sequer a estudar da forma correta. Muita gente fica pegando fragmentos de informação, eu até brinco que é migalhinhas de aulas na internet, pega uma diquinha aqui, uma diquinha ali, e passa a vida inteira pegando diquinha, mas nunca consegue realmente aprofundar na música, entender a estrutura de cada um dos temas, não simplesmente ouvir falar em dedilhados, mas saber dominar tudo sobre o dedilhado. Não só ouvir falar em escala, mas saber todas as escalas maiores, menores, pelo menos. Ainda tem as escalas menor harmônica, menor melódica, tem as escalas modo grego, pentatônica. Tem gente que não sabe nem que existe isso.
Aí fica na superfície tentando aprender uma escala maior. Você acha que se você continuar desse jeito, você vai ser um músico preparado para tocar na igreja? Ou nem preparado para tocar na igreja? Um bom músico? Provavelmente não. Por quê? Você passa, às vezes, 1 ano, 5 anos, 10 anos para aprender um negocinho de nada, ao invés de você realmente aprofundar. Agora, um tempo que muitos de vocês provavelmente já perdeu tentando aprender, se vocês estivessem estudando do jeito certo, vocês já tocariam muito bem, já conheceria muito sobre música. Porque para aprender tudo isso, é possível você aprender dentro de 1 ano. E se você estudar do jeito certinho, o passo a passo seguindo de forma cronológica, cada um dos temas e aprofundando em cada um deles, dentro de 1 ano você vai ser capaz de ser um músico independente. Quando eu falo independente, é entender bem sobre cada um dos temas da música. Sobre harmonia, sobre escalas, sobre a questão de ritmos, sobre arpejos, sobre harmonia, sobre tocar lendo cifra, partitura, tablatura, ouvido.